Oi, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Santos e quero conversar hoje com você sobre evangelismo. Mas antes de continuarmos, gostaria de lhe fazer um pedido. Se esse conteúdo for relevante para você, eu te peço que compartilhe e se inscreva no canal para que ele possa crescer e mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito interessante no evangelismo. E eu quero começar com uma pergunta simples. Você já teve dificuldade de falar com Jesus, de Jesus para alguém? Você talvez já tenha pensado: eu não tenho muito conhecimento teológico, eu não conheço muitas escrituras. E se perguntarem algo e eu não souber responder? Eu entendo esse sentimento, mas hoje eu quero te mostrar que é possível você falar de Jesus, porque você tem uma ferramenta muito poderosa no evangelismo. E essa ferramenta não exige nenhum custo e nenhum curso. Ela é simplesmente a sua história. O testemunho pessoal não é apenas uma narrativa de eventos passados. Ele é um reflexo da ação contínua de Deus na sua vida. Quando você compartilha o que Jesus fez com você, não está dando uma aula de teologia. Você está mostrando que o Evangelho não é uma teoria distante, mas uma realidade vivida, experimentada todos os dias. E aqui está algo libertador. O seu testemunho não pode ser refutado. As pessoas podem discordar de uma interpretação bíblica, pode questionar uma doutrina, mas é impossível negar a autenticidade de uma experiência pessoal vivida. Quando alguém ouve um testemunho sincero, vê a obra de Deus de uma forma que transcende qualquer argumento intelectual. Então, muita gente acha que a sua história não vai ser interessante para outras pessoas. Mas saiba, o seu testemunho não precisa ser extraordinário para ser eficaz. O simples ato de compartilhar como Deus tem sido fiel em momentos de dificuldades, em resposta a orações, em paz que não se explica, pode tocar profundamente o coração de alguém. Lembre-se que Cristo é o herói dessa história e não você. O objetivo do testemunho pessoal não é enaltecer a você, mas é apontar para Jesus, como ele transformou a sua vida, como ele continua a guiá-lo e como ele pode fazer o mesmo com a pessoa com quem você está conversando. Mas antes de compartilhar o seu testemunho, ore. Ore para que o Espírito Santo guie as suas palavras e guie o coração de quem vai ouvir. Porque eu e você somos apenas o mensageiro. É o Espírito Santo que convence e transforma o coração do ouvinte. Eu também gostaria de falar sobre o chamado do evangelismo. Por que fazemos isso? Por que compartilhamos? Porque nós somos chamados. Jesus foi claro em Mateus capítulo 28, 19 a 20, sobre a grande comissão que diz: portanto, ide, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é uma ordenança do nosso Deus. Nós temos que ensinar as pessoas a guardar as coisas. Evangelizar não é apenas um dever religioso, é um privilégio. Somos chamados a serem portadores de boas novas, luz em meio à escuridão. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos dando a alguém a oportunidade de experimentar a mesma transformação que um dia recebemos. A história da igreja está repleta de homens e mulheres que levaram esse chamado a sério. William Carey, chamado pai das missões modernas, começou com um simples sapateiro na Inglaterra. Mas a sua paixão pelas escrituras e pelas nações foi tão grande que o levou a atravessar oceanos
e dedicar a sua vida para que outros pudessem conhecer a Jesus. Ele enfrentou adversidades inimagináveis, mas a sua fé mudou o curso da história de nações inteiras. E não foi apenas ele. E não são apenas pessoas famosas. A maioria dos evangelistas que mudaram o mundo não tem o seu nome registrado em nenhum livro. São homens, mulheres, crentes anônimos que, com coragem, com amor, foram de dois em dois, de porta em porta, de coração em coração, para levar o reino. E assim o reino de Deus avançou por causa dessas pessoas. Então, o que impede você de fazer o mesmo? Você tem uma história, você tem o Espírito Santo, você tem um chamado de Jesus. Não espere ter todas as respostas, não espere ter todo o conhecimento. Deus vai usar a sua história para alcançar as pessoas. Não importa o quão simples ela possa parecer, Deus é quem convence a pessoa no coração. O nosso testemunho pessoal é um instrumento valioso na mão de Deus. Ao nos prepararmos para contar a nossa história, temos que sempre lembrar de apontar para Jesus. Temos que sempre entender que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele usará o nosso testemunho para tocar pessoas e expandir o reino. Então, não despreze o seu testemunho pessoal. Ele é uma ferramenta preciosa para alcançar pessoas.